Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. Cumprimento meus pares, ilustres representantes do Ministério Público Eleitoral, advogados, pares, servidores. Conclamo os pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. A pedido do doutor relator, doutor Ricardo Gomes de Almeida, está sendo retirado de pauta o processo 26.310, registro de candidatura, cargo vereador, Arenápolis, 17ª Zona Eleitoral, recorrente Haroldo Soares de Oliveira Filho e recorrido Ministério Público Eleitoral. E o processo 22249, recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato cargo vereador, São Félix do Araguaia, 15ª Zona Eleitoral. Recorrente Ademar Paranhos de Macedo, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Estes processos, portanto, estão sendo retirados de pauta a pedido do eminente relator. Apregou o processo 18444, recurso eleitoral, eleições, registro de candidatura, candidato a vereador, Rondonópolis, 45ª Zona. Recorrente, Viviane Alves da Silva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer escrito pelo desprovimento do recurso, já mantido o doutor Flávio Bertin com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento os advogados e os presentes, assim como a doutora Patrícia, bem-vinda a esse pleno. Trata-se de recurso interposto por Viviane Alves da Silva contra a sentença que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Rondonópolis nas eleições de 2016 por ausência de filiação partidária. Em razões recursais, a recorrente sustenta que seu nome não constou da lista geral do Partido Social Democrático, PSD, embora o mesmo tenha enviado, conforme se pode constatar do relatório dessa Justiça Eleitoral emitido pelo sistema FiliWeb, conforme demonstra passo a passo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se deferir o registro de candidatura nas eleições municipais de 2016 de Viviane Alves da Silva e a Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhora presidente. Já foi ratificado. Prosseguindo, muito obrigado. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Como condição de elegibilidade, a Constituição da República de 88 exige que o candidato esteja filiado a um partido político. Regulamentando o referido dispositivo constitucional, o artigo 9º da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, que está transcrito abaixo, peço vênia para não ler. Em regra, a prova da filiação partidária deve ser realizada por meio de listagem de afiliação encaminhada pelos partidos da Justiça Eleitoral nos termos do artigo 19, já retrocitado, e artigo 21 da Resolução 23.117. Ausente essa anotação, apenas servirão as provas como vínculo partidário, documento que não tenha sido produzido de forma unilateral por partido político ou por candidato, pois não possuem fé pública. Nesse sentido, a súmula número 20 do TSE, que deixo de lê-la, pois já é de conhecimento de todos. No caso dos autos, a recorrente apresentou apenas cópia do relatório do FiliaWeb e da ficha de filiação, documentos que foram produzidos unilateralmente, portanto, sem fé pública. Portanto, os documentos apresentados pela pretensa candidata não se prestam a comprovar a sua regular filiação partidária. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau. Como voto, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator. Doutor Paulo Sodré. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo. De acordo. Doutora Patrícia Senna. De acordo. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 26929, recurso eleitoral, registro de candidatura, preenchimento de vaga remanescente, cargo vereador, Barra do Bugre, 13ª Zona Eleitoral, recorrente, Jaqueline Gonçalves O'Hara. Recorrido ao Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento, já está mantido, doutor Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Cuida esse recurso eleitoral interposto por Jaqueline Gonçalves O'Hara,
contra a sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Barra do Bugres, por entender que não estavam preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado, em razão de ausência de prova de sua desincompatibilização, bem como por não restar comprovada a sua escolha em ata partidária. Em razões recursais, a recorrente sustenta que, abro aspas, encontra-se formalmente afastada de sua atividade desde 22 de junho de 2016, conforme faz prova de ofício emitido pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres e laudo pericial informando seu afastamento por um período de 180 dias. Alega ainda que foi indicada após a data da convenção do partido para preencher vaga remanescente, requerendo ao final provimento do presente recurso para deferir o registro de candidatura em apreço. O Ministério Público Eleitoral de primeira instância apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto, para manter intacta a decisão guerreada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso interposto por entender que não há comprovação cabal nos autos de que a recorrente manteve-se afastada de fato, bem como não apresentou o pedido formal necessário à sua desincompatibilização ou comprovação da sua indicação pela agremiação que se encontra afiliada. É o relatório, senhor presidente. Senhora presidente, eu vou ler o voto. A candidata Jaqueline Gonçalves O'Hara teve seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador indeferido ao argumento de que não possuía prova de desincompatibilização, bem como não comprovou ter sido escolhida pela agremiação para concorrer ao cargo pleiteado. Resolução 23455 de 2015 prevê em seu artigo 27, inciso 5º, a obrigatoriedade da apresentação, juntamente com a via impressa do formulário, requerimento de registro de candidatura, da prova da desincompatibilização, quando for o caso. Nos presentes autos, a candidata recorrente declara ser servidora pública municipal. Para este cargo, a legislação determina que o afastamento seja de 3 meses antes do pleito, segundo estabelecido no artigo 1º, inciso 2, a linha L da Lei Complementar 64/90. Diante da impugnação em razão da desincompatibilização ofertada pelo Ministério Público, a candidata trouxe aos autos cópia do ofício 167 de 2016, o qual informa que foi concedido à recorrente licença médica pelo período de 180 dias, juntando a este o laudo pericial de folhas 25 e 26. No entanto, observe que o ofício não merece credibilidade, visto que não é possível identificar de quem é a assinatura constante no documento. Ademais, constatei que a data do ofício de 22 de 6 de 2016 e a data constante do laudo pericial, 22 de 7 de 2016, se mostram incompatíveis. Isso porque consta no laudo médico pericial acostado às folhas 26 que a perícia foi realizada no dia 22 de 7 de 2016. Data essa que justifica a licença médica de 180 dias ter seu prazo encerrado em 21 de 1 de 2017, como informado no ofício. Neste contexto, conclui-se que a candidata não se encontrava afastada de suas funções em período mínimo ao previsto em lei, 3 meses antes do pleito, havendo comprovado seu afastamento de fato somente a partir de 22 de 7 de 2016, conforme a perícia médica de folhas 26, resultando, no meu sentir, em causa de inelegibilidade. Eu cito o precedente da relatoria do Dr. Lídio Modesto e, senhora presidente, se me permite resumir a parte final, eu estou negando o provimento, que estou entendendo que não foi demonstrada, ao menos aí, a desincompatibilização de fato, em consonância com o parecer ministerial. Para manter o indeferimento do registro de candidatura. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos estão de acordo com o eminente relator ou há alguma divergência. De acordo. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chamou a julgamento o processo 15651 para o recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato cargo vereador Lucas do Rio Verde, 21ª Zona Eleitoral. Recorrente Edna Amaral Silva. Recorrente também coligação Atitude e Inovação 2. Recorrido Ministério Público Eleitoral, que em parecer escrito opina pelo desprovimento do recurso, já mantido oralmente aqui, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida esse recurso eleitoral interposto por Edna Amaral Silva e pela coligação Atitude e Inovação 2,
em face de sentença proferida pelo juiz da 21ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador pelo município de Lucas do Rio Verde, nas eleições de 2016. O douto magistrado indeferiu o pedido em virtude de ausência de comprovação de filiação partidária. A recorrente alega estar regularmente filiada ao PSL, Partido Social Liberal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório, senhor presidente. Eu posso prosseguir já no voto, né? A questão é bastante simples e recorrente nesta corte. Questão de filiação partidária não comprovada de forma cabal, aplicação da súmula 20, e eu estou negando o provimento ao recurso interposto, em consonância com o parecer ministerial e mantendo o indeferimento de registro de candidatura de Edna Amaral Silva. Senhora presidente, é como voto. Consultos demais membros, se acompanha o nobre relator, se de acordo. De acordo. Todos de acordo, o tribunal por unanimidade negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 42755, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, 55ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Genesi Assunção de Souza, parecer escrito pelo provimento do recurso, já mantido, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura de Genesi Assunção Souza para concorrer ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá, Mato Grosso, por entender que estavam preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado. Douto magistrado, acolhendo os embargos de declaração interpostos às folhas 70 a 75, modificou seu entendimento proferindo nova decisão pelo deferimento do registro pleiteado. Contra essa decisão de deferimento, o Ministério Público Eleitoral interpôs o presente recurso, aduzindo em síntese que não há comprovação segura nos autos de que o candidato esteja de fato afastado de suas atividades pelo tempo mínimo de 3 meses antes do pleito. Assevera ainda que o efetivo pedido de afastamento só se materializou em 15 de 8 de 2016, conforme cópia do protocolo do pedido de licença para a atividade política juntado às folhas 30. Em contra-razões, de folhas 114 a 122, o recorrente sustenta que se encontra afastado de fato de suas funções desde 1 de 7 de 2016, fazendo prova de sua informação com a juntada da declaração de folhas 38, assinada pela coordenadora da CAS-UFMT. Sustenta que atendeu plenamente o prazo estabelecido em lei, restando válido para todos os efeitos a comprovação de seu afastamento de fato, possuindo respaldo na melhor doutrina e jurisprudência. Ao final, espera seja desprovido o recurso interposto para manter a sentença que deferiu o registro de candidatura em apreço. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso interposto por entender que não há comprovação cabal nos autos de que o recorrente manteve-se afastado de fato durante todo o período necessário à sua desincompatibilização. É o relatório, senhor. Aqui em contra-razões é o recorrido, né? O recorrente é material. Tinha até fechado aqui na... Contra-razões forestais, o recorrido. Sim, eu faço essa correção no relatório. Obrigado pela... Tá. Então, prosseguindo no voto, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão que deferiu o registro de candidatura de Genesi Assunção de Souza por entender que não há nos autos prova suficiente de que o candidato estaria afastado de fato de suas funções pelo período necessário à sua desincompatibilização. Eu cito aqui a necessidade de juntada no requerimento de registro de candidatura da prova da desincompatibilização, quando for o caso, nos termos da resolução do TSE, e prossigo. Nos presentes autos, o candidato recorrente declara ser servidor público federal, assistente em administração da Universidade Federal do Mato Grosso, conforme documento de folhas 40. Para este cargo, a legislação determina que o afastamento seja de 3 meses antes do pleito, segundo estabelece o artigo 1º, inciso 2, a linha L da Lei Complementar 64/90.
Para comprovar a desincompatibilização, foi acostado aos autos diversos atestados médicos e uma declaração em papel timbrado da Universidade Federal do Mato Grosso, assinada pela senhora Priscila Balerone Cajal, coordenadora da CAS UFMT, Coordenação de Assistência à Saúde do Servidor da Universidade Federal de Mato Grosso, em que demonstra que o ora contestante encontra-se, abro aspas, afastado por licença médica desde 1/7 de 2016 a 17/11 de 2016, documento juntado às folhas 38. Nesse contexto, importante consignar que a desincompatibilização nada mais é do que o afastamento a qualquer título do candidato do exercício de cargo, emprego ou função pública ou privada, que por um período mínimo de tempo anterior ao dia das eleições para as quais pretende concorrer por expressa disposição legal ou alguma hipótese oriunda de construção jurisprudencial. É o caso da desincompatibilização de fato. E neste caso, para resumir o voto, senhora presidente, eu cito aqui precedentes do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e também alguns precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e concluo meu voto. Assim, tendo em vista que foram cumpridas as exigências legais com provas adequadas acerca do seu afastamento, conclui-se que o recorrente reúne todas as condições de elegibilidade para concorrer ao pleito de 2016. Diante do exposto, em dissonância com o parecer do douto Procurador Regional Eleitoral, eu estou negando o provimento ao recurso para manter em totum a sentença que deferiu o requerimento de registro de candidatura de Genesi Assunção Souza ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá, Mato Grosso, nas eleições de 2016. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos estão de acordo com o nobre relator. De acordo. O tribunal, por unanimidade, De acordo. negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Eu passo a palavra ao nobre diretor para a leitura dos acordos, né? Pela ordem, Pois eu não, gostaria que vocês determinassem que o diretor anotasse um erro material no processo 9837 de 2016, porquanto o nome do candidato, né, foi grafado erroneamente. Tal como aconteceu nos dois casos aqui, doutor Ricardo. Feita já. Sim, para as devidas providências, a diretoria, o setor competente para a publicação. Passo a palavra ao diretor. Iniciando, então, pela republicação, em razão de erro material do Acórdão 25.675, referente ao processo 9837. Nessa sessão, estão sendo publicados com foco no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE número 23455, os seguintes acordos. Acórdão 25.814, referente ao processo 184-44. Acórdão 25.815, referente ao processo 269-29, acórdão 25.816, referente ao processo 156-51, e, por fim, o acórdão 25.817, referente ao processo 427-55. Antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de deixar aqui um modesto balanço da eleição que transcorreu no último domingo e registrar que, felizmente, nós não tivemos intercorrências de grandes proporções que merecesse qualquer registro ou qualquer anotação de grave interferência no processo, que pudesse alterar o rumo do processo. Quero também deixar aqui exteriorizado o meu mais sincero agradecimento a toda
esta corte aqui, em primeiro lugar, e em alto pódio a magistratura mato-grossense de primeiro grau, que esteve atenta, que foi uma incansável batalhadora nesse pleito, que foi de uma competência toda a prova, demonstrando todo seu comprometimento com a toga. Fica, portanto, registrado o nosso agradecimento a esses guerreiros, aos promotores, aqui eu faço na pessoa do Dr. Douglas, que também foram verdadeiros baluartes em todo esse estado, fazendo toda a fiscalização do pleito e também colaborando para o aperfeiçoamento dessa colheita da vontade popular. Registro, de igual forma, os nossos mais profundos agradecimentos a todos esses nossos colaboradores, que estiveram conosco nessa eleição, o Exército, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Segurança Pública com as duas polícias civil e militar, enfim, todo o aparato de policiamento que esteve conosco nessas eleições. Os nossos incansáveis servidores, eu peço vênia a todos eles para cumprimentar na figura do nosso diretor, Dr. Felipe Beato, que sem eles, mesmo que nós quiséssemos produzir, sabemos nós, no nosso íntimo, na nossa consciência, que seria impossível levar à frente. Que esse piano é muito pesado para só um magistrado sozinho carregar. Esta equipe do TRE vem se firmando com uma equipe da mais alta qualificação em termos de técnica e em termos de comprometimento, de seriedade, de transparência, de tudo que nós podemos dizer que se espera do servidor público. Eu quero também deixar registrado aqui o nosso reconhecimento a toda a equipe da informática, que também foi incansável, não só na criatividade das ferramentas colocadas à disposição da sociedade, mas também durante o pleito, estando à frente de todo esse processo. Eu deixo, então, aqui o meu mais caloroso abraço a todos e hoje eu peço vênia aos meus colegas do Pleno para abraçá-los em nome da nossa querida doutora Patrícia Sene, que hoje nos honra e que também fez parte desta equipe de gigantes que estiveram ajudando no processo democrático que se consolidou no domingo, irá se aperfeiçoar no próximo dia 30. Se alguém quiser fazer uso da palavra, eu deixo aberto. Eu gostaria, desembargadora, fazer apenas um registro. Até a minha entrada nesse pleno, eu conhecia as eleições e a apuração das eleições vista por um prisma, por um lado. E eu tive a grata satisfação e surpresa de ver a tamanha tecnicidade, lisura e competência desse tribunal, a qual, óbvio, extensivos ao pleno. Mas nós fazemos parte, acho que, de uma pontinha aqui, nessa máquina geradora que é as eleições propriamente dita. Então, eu fiquei, assim, extremamente satisfeito, como cidadão, e ao sair desse pleno, né, óbvio, um simples cidadão, de saber como é feita a coisa com tamanha lisura, segurança, com cuidado, carinho por parte dos membros desse tribunal. Então quero deixar aqui realmente registrado o quanto eu sei e endosso as palavras de Vossa Excelência. E quero também, óbvio, já deixar aqui, mais uma vez, externado um grande abraço e os parabéns a toda essa equipe, essa família chamada TRE. Senhora presidente, eu
também quero endossar as palavras de Vossa Excelência e também do eminente Dr. Flávio Bertin, parabenizando o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa dos seus servidores, que são peças assim essenciais, fundamentais para que essa engrenagem corra com a perfeição que aconteceu, que nós vimos acontecer, sem nenhum problema. É uma coisa assim impressionante. Se a gente for analisar isso do ponto de vista de qualquer planejamento administrativo, nós vamos chegar à conclusão de que é espetacular a organização que, principalmente, os servidores da Justiça Eleitoral de todo o país, eles atingiram. É um nível de excelência digno realmente de um imenso elogio e todo o nosso reconhecimento. Senhora Presidente, eu queria fazer um registro também. Ontem, a urna eletrônica completou 20 anos. E a urna eletrônica faz parte dessa engrenagem perfeita, né? Ela é um elemento que faz parte dessa perfeição que se tornou as eleições do nosso país. E não tem como falar da urna eletrônica sem falar do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, que aqui foi o berço da urna eletrônica. E apesar de que existe todo um trabalho dos servidores dessa casa, no sentido de reconhecer o antes, como é que foi o processo de criação da urna eletrônica antes da 1996, porque em 96 foi o primeiro ano que ela foi utilizada, mas teve todo um contexto histórico de como é que nasceu o embrião da urna eletrônica. E eu não poderia deixar de registrar a participação do servidor hoje aposentado, que deu grande contribuição para esse movimento da urna eletrônica, do Dr. Luiz Roberto da Fonseca. Não é porque é um grande amigo que tenho, mas pela pessoa que é e pela contribuição que ele teve nesse processo da urna eletrônica. Então eu gostaria de deixar registrado aqui, nesta sessão, os 20 anos da urna eletrônica, o quanto a urna eletrônica hoje, se a gente for imaginar o que ela representa hoje para a Justiça Eleitoral do nosso país, não poderia deixar passar em branco e prestar as minhas homenagens ao Dr. Luiz Roberto da Fonseca e todos os servidores que se envolveram nesse processo, porque na verdade ele foi só o capitão, mas na verdade sem a grande equipe que ele mesmo conta de boca cheia, que ele teve naquela época, e todo o apoio que o tribunal deu naquela época para que isso se realizasse, ele não teria conseguido. Gostaria de deixar esse registro, senhora Presidente. Desembargador, eu quero agradecer a confiança que a senhora depositou em mim, dizer que a nossa votação paralela no primeiro turno foi um sucesso. Sem os servidores do TRE seria impossível. E eu também tenho que agradecer aos servidores do TJ, que vieram convocados e ajudaram muito a equipe do TRE, né, principalmente preenchendo cédulas após o sorteio. Confesso para a senhora que no sábado eu estava com muito medo das coisas não darem certo, mas tudo deu, tanto que o doutor Paulo nem me reconheceu. Eu vou lembrar isso para ele o resto da vida dele. Desculpa, doutor, não podia perder a chance. E quero dizer para a senhora que no próximo turno estaremos aqui para honrar esse pleno e com certeza, novamente, teremos o TRE Mato Grosso aprovado sem qualquer ressalva. Senhor Presidente, como eu fui provocado, vou ter que dar a minha versão dos fatos. Mas antes disso, eu nem ia me pronunciar, porque a Vossa Excelência, como sempre, foi pontual, acho que conseguiu preencher todos os elogios que pudesse ser feito. Da grandiosidade desse espetáculo que o doutor Flávio falou, sim, um espetáculo, a eleição é um espetáculo da democracia, né? Eu me lembro que na sexta-feira, quando nós viemos aqui naquele evento, que a senhora e o vice-presidente nos expuseram aí os dados, a prestação de conta antecipada, eu até pedi, o doutor Felipe me mandou depois, aquela demonstração no PowerPoint, porque e aí eu comungo do mesmo pensamento do doutor Flávio. Quando a gente está de fora do eleitoral, a gente sabe que é importante, mas não tem dimensão do tamanho desse problema. E eu vi aqueles dados, a gente fica impressionado. Eu não me canso de me impressionar com a logística utilizada nesse tribunal e nos demais tribunais. E ao contrário da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou da Justiça do Trabalho, lá nós temos uma área meio e uma área fim. A área fim é só uma, que é o julgamento do processo. Aqui nós temos duas áreas fins, que é a realização das eleições e o julgamento dos processos. Tem a área meio
tradicional, mas a eleição é uma área fim, fazer eleição é uma área fim, né? E se não fossem nossos valorosos servidores, capitaneados pela direção desse tribunal, isso não teria acontecido. Valorosos servidores, juízes, claro, do primeiro grau. E então não posso deixar aqui de endossar, ressalvar que esse tribunal, como todos os demais, tem duas áreas fins, que é o julgamento dos processos, mas antes disso tem a realização da audiência. Alguém já disse aqui que faça sol, faça chuva, sem energia ou sem energia, com energia, 17 horas a eleição tem que estar encerrada, né? Então isso é um trabalho, e quem está à frente do processo, no caso da presidência e vice-presidência, acho que carregam, perdoe-me dizer, esse fardo. Enquanto não se encerra ali, não dá aquela sentada para dar uma relaxada, porque a responsabilidade cai em cima do capitão, como disse o doutor Ricardo, né? Em relação ao que o doutor Ricardo falou sobre um dos idealizadores, talvez a gente possa ainda esse ano, quem sabe, doutor Ricardo, Vossa Excelência que é vice-diretor dessa escola, junto comigo, possamos fazer algum evento, não sei, até uma justa homenagem a quem tanto trabalhou. E com relação à doutora Patrícia, eu não tenho culpa pela jovialidade dela. Eu cheguei ali na eleição paralela, ela estava de costas, conversando assim com a desembargadora, e eu queria cumprimentar a Adriana, que trabalha comigo na escola. Com licença, deixa eu passar aqui. E eu não vi que era... Quando eu voltei, eu vi. Aí, dada a jovialidade dela, estava paisana, né? Então, a culpa não foi minha. Acredito isso, a sua jovialidade, a sua espontaneidade. Obrigado. Senhor presidente, eu também gostaria aqui, em nome do Ministério Público Eleitoral, endossar tudo o que foi dito já, parabenizar a Justiça Eleitoral, juízes do Pleno, servidores de todo o Estado, de todo o Brasil, e também os promotores eleitorais e os servidores do Ministério Público por todo o trabalho que foi realizado. Senhor presidente, na verdade não tenho mais nada que dizer. Ao tempo que eu ratifico todas as assertivas postas, eu pediria a Vossa Excelência, que se já não o fez, que determinasse a expedição de ofício ao TJ, à Corregedoria, para que um voto de louvor fosse dado a esses juízes voluntários, pelo que me consta, 80 e tantas pessoas se voluntariaram. Mas certo que tem 2 voluntários, 3 que a gente vai deixar para depois, são os 3 juízes auxiliares, né? O doutora Patrícia e a doutora Adriana, mas ainda temos um segundo turno. Dessas a gente deixa para agradecer depois. Eu vou até trazer aqui, desembargador, que é para ficar anotado, consignado em ata, e que para que este tribunal e esse passo que nós estamos dando agora seja uma constante nas eleições futuras, porque a sociedade precisa saber que, independente do juiz eleitoral titular, um exército foi deslocado para o interior e de forma absolutamente com espírito de cooperação. Eles não eram obrigados a ir, eles não receberam nada por isso, eles não tinham... Se falasse não sofreriam nenhuma sanção, eles foram apenas e tão somente com o espírito aberto e com a vontade de colaborar e cooperar. Então, que sirva esse passo que nós daremos, que é essa sugestão que o desembargador acabou de fazer, eu trarei por escrito para que, doravante, seja feito disso uma constante. E da mesma forma o procurador também, exatamente. Senhora presidente, só para endossar todos os cumprimentos, felicitações em nome de Vossa Excelência, que capitaneou esse navio aí, né? E também o senhor vice-presidente à frente. Titanic afundou, esse não. Esse chegou ao Porto Seguro. E continua navegando e chegará ao Porto Seguro também no próximo segundo turno. Parabéns, senhor presidente. Doutor Paulo sugeriu aqui ao doutor Ricardo que a escola fizesse alguns cursos e tal. Eu tenho sido muito procurada pela imprensa e eu tenho procurado desde o dia do final das eleições, e ontem passei o dia todo, aproveitei que não tinha condições físicas de trabalho, mas aproveitei para acompanhar pela televisão comentaristas do país inteiro fazendo um raio-x sobre as eleições em cada estado. E a grande pergunta que ficou o seguinte, dos cientistas políticos, né? Até que ponto que a legislação
ela interferiu no resultado, quero dizer, no resultado, antes quero fazer um parêntese, no número bem maior de abstenções e votos em branco dessas eleições. Nulos também. Então, a pergunta que não fecha, porque havia divergências, uns admitiam a tese que a biometria pode ter influenciado. Aqueles que não fizeram recadastramento não puderam votar. Outros admitiam que não, é um recado do eleitor que está descontente com a classe política, eu me filio particularmente a esta corrente, né, que ele está descontente e as eleições ocorreram exatamente após um período de muito desgaste no cenário político brasileiro. Então, fica também, doutor Paulo, se Vossa Excelência entender, junto com o doutor Ricardo, que isso não tome como uma intromissão, mas como uma sugestão, uma mesa redonda entre advogados, militantes na área, juízes e coisa e tal, para que possamos, assim, ainda no calor das eleições, fazermos uma digressão, Excelente proposta de Vossa Excelência, que será levada em consideração, sim. Com toda certeza, né, doutor Ricardo? No mais, continua aí os meus agradecimentos e, só para finalizar, eu percebi que, mesmo que a gente fique para trás na caminhada desse deserto, os servidores chegam com esse piano bem mais na nossa frente e carregam sem cansaço, e na hora que chegarmos, o banquinho está pronto só para nós tocarmos a música. Muito obrigado a todos. Fica aqui o meu abraço, está encerrada a sessão.